Seja bem-vindo ao nosso podcast Conexões Mais Afetivas. Hoje o tema é super importante, atenção para os pais. Hoje vamos falar sobre orientação para pais de crianças e adolescentes no espectro autista. Nós convidamos a Leana Bernardes, como vai, para conversar sobre esse assunto, né? Então, primeira coisa, basicamente, o que é orientação para pais? Primeiro, queria agradecer a oportunidade de estar aqui para a gente falar sobre um tema tão importante e fundamental para o desenvolvimento da criança e para a maior qualidade de vida da família de uma forma geral, né? Então, o que é a orientação para pais? A orientação para pais é a gente munir ali a família de ferramentas da análise do comportamento, baseadas em evidências científicas, para que eles consigam lidar com as dificuldades que têm em casa, que enfrentam em casa, e também para conseguir generalizar, né, que é uma dificuldade que a gente encontra nas crianças com autismo, crianças, adolescentes, pessoas com autismo, generalizar as habilidades que elas conseguem ganhar ali na intervenção com os profissionais, generalizar para os outros ambientes, porque os pais são as pessoas que estão ali a maior parte do tempo com os filhos, né? Então, para eles saberem como usar o que eles têm de ganho nas intervenções em todos os ambientes. Eu ia falar dos benefícios, né? Eu acho que de alguma forma você já falou. Quais seriam esses benefícios? A gente pode... Sim. E aí, esse atendimento, ele é diretamente para os pais, para os filhos ou para os dois? Como que é direcionada a orientação para pais? Quando a orientação para os pais, a gente também pode falar treinamento, né, para os pais, vai depender também de onde que esses pais vão procurar. Se a criança está em intervenção, muitos profissionais, né, o ideal seria que o profissional que faz a intervenção com a criança já ofereça esse treinamento para os pais. Ele é focado em suprir o déficit vamos supor assim, o déficit de repertório que os pais têm em relação a como lidar com essas crianças, a como manejar da forma mais adequada os comportamentos problema, como diminuir, né, esse comportamento problema e implementar comportamentos adequados no lugar, como estimular novos repertórios, como a fala funcional, por exemplo. Então, a gente foca em treinar os pais, mas em função das dificuldades que eles têm com as crianças. Então, é com os pais, mas a gente faz ali uma avaliação com esses pais, junto com os pais, a gente faz a avaliação, verifica quais são as necessidades que esses pais têm em relação a lidar com essa criança, as dificuldades, né, quais são as prioridades que esses pais elegem junto com a gente profissional, e aí a gente monta esse plano de intervenção para que os pais aprendam a lidar com o que eles tem dificuldade, a estimular comportamentos que precisam, a como generalizar, né, os repertórios que a criança aprende em outros ambientes. De qualquer forma, vai repercutir na família. Na família. Na família. Inclusive, assim, é para pais, mas é para cuidadores também, avós. Muitas vezes a gente, a família... vai depender, é muito individualizado nesse sentido vai depender de como é a formatação de cada família. Então, tem família que às vezes vem babá, vem avó, vem tio, né? Quem está no contato mais direto ali com a criança, que vivencia ali o dia a dia da criança, é importante saber como lidar. E a gente fala treinamento para pais, né? Mas é para pais e cuidadores ali diretos da criança. E falando desse treinamento especificamente, como que funcionam os passos, né? A gente tem um treinamento para pais, que vai ser uma base, né? Vai falar os princípios básicos, seria isso? Sim, porque assim, para que os pais consigam aplicar as intervenções que a gente orienta, eles precisam ter uma base, porque a orientação é baseada na análise aplicada do comportamento. Então, eles precisam ali
ter uma base do que é a análise do comportamento, o que é comportamento, função de comportamento, que a gente usa muito nas intervenções, o que é o reforço, né? O que é colocar em extinção. Então, assim, o que é o comportamento problema, analisar o porquê que aquele comportamento está acontecendo, o que é antecedente, o que é consequência, como que eu registro, qual que é a importância do registro, né? Para que eu tenho que registrar? Então, ele precisa ter essa base para depois a gente orientar, que é o treinamento individualizado, né? A gente poder orientar ali especificamente o que ele vai, quais são as intervenções que ele vai fazer com a criança ou adolescente. E nesse momento você deve desconstruir muitos mitos, muitas coisas assim, né? Porque eu acho que não é todo mundo que admite que precisa dessa orientação, não é? Ou é? A gente encontra... Sim, cenários muito diferentes, mas um cenário que a gente encontra muito é um cenário... a gente vem de um modelo muito medicamentoso, né? Então, assim, de muitos pais que acham que eles vão levar o filho lá para a intervenção e o trabalho é nosso, e eles não precisam... E realmente, assim, e é uma questão que eu sempre... estou muito atenta quando eu estou fazendo o treinamento e sempre coloco, assim, quando eu dou a aula ou a minha equipe, eu sempre falo muito com elas a respeito de ser empático, porque eles não conhecem, né? É algo que eles estão conhecendo, o que é a intervenção, como que é, e a gente ter muito cuidado, se colocar muito ali no lugar deles, e saber conversar e explicar para eles. E uma das importâncias do treinamento também é esse, eles perceberem a importância deles saberem, né, como... primeiro eles saberem... a gente munir de ferramenta, porque para eu trocar um pneu de carro, não basta só, né, eu ir lá e ter boa vontade. Eu preciso ter um macaco, eu preciso ter né, a chave certa. Então, a gente munir os pais com essas ferramentas para eles saberem como fazer ali, para proporcionar um funcionamento melhor para o filho e, de quebra, para a família, uma qualidade de vida melhor para a família. E nesse processo, eu acredito que os pais vão se conhecendo muito mais. A partir do momento que se trata, eu como mãe atípica, a partir do momento que você trata uma criança atípica, você se trata querendo ou não. Uhum. Então, é muito rico. Como que você percebe hoje os tipos de parentalidade que a gente fala bastante, né? Autoritário, assertivo, permissivo. Sim, de uma forma geral, eu percebo mais, assim, o perfil que é chamado de permissivo nas famílias de desenvolvimento atípico. Mas por quê? O que seria esse permissivo, né? É uma dinâmica ali muito difícil, né? Assim, é muito pesado, principalmente para as mães, que normalmente são elas que estão ali, 98% das vezes são essas mães que estão ali no dia a dia com a criança o tempo inteiro levando de terapia para terapia. Às vezes a criança não conseguindo lidar com as frustrações, emitindo um comportamento problema, chorando. Então, assim, seria esse permissivo no sentido da perspectiva da análise do comportamento, né? Para ficar livre um pouco ali daquele choro, ceder, né? Então, assim, não, então pega, faz o que você quer, não falar nãos muitas vezes, para conseguir ter um pouco de paz, ou então, assim, para não entrar em contato mesmo com aquilo ali que tá tão difícil já a rotina, a vida. Então, assim, não, fica para realmente, assim, que é o que a gente chama de reforço negativo, para se livrar mesmo de algo que seja aversivo para ele. E essa questão do não é um mito mesmo, né? Porque, assim, no autismo existe essa questão do não, né? A dificuldade do autista em lidar com o não é uma coisa real.
Sim. Mas como que os pais podem aprender, né, através desse treinamento, Sim. a falar não, a colocar limites, sem muitas vezes usar a palavra não, por exemplo, né? Ou de uma Sim. forma mais amena, mas não deixar de fazer ou só ceder, né? Sim, e existem muitas estratégias que a gente usa, né? Outra questão, assim, que eu sempre falo para os profissionais que eu oriento em relação a treinamento, porque que entra também essa questão de se colocar no lugar, né, dos pais, ter muita empatia, analisar muito o cenário da família, o que os pais podem oferecer, o tempo que esses pais têm para oferecer, né? Então, às vezes, até esses dias uma profissional veio conversar comigo e falou assim, nossa, parece que eu tô ficando aversiva para os pais, porque toda vez eu chego e pergunta, já nem quer... E aí eles falam que não conseguiram fazer o que eu orientei, e aí eu cobro, e eles... Aí eu falei para ela, olha só, enquanto analista do comportamento, a gente precisa analisar as contingências. O que a gente está fazendo com os pais? A gente está implementando um comportamento novo nos pais. Esses pais não têm esse comportamento que a gente está implementando. Então, a gente tem que olhar sobre esse ponto de vista. E aí, no lugar de reforçar pequenos passos dos pais... Alguns profissionais já enchem os pais ali de demanda que às vezes nem foi treinado da forma adequada para fazer. Então, e aí os pais não conseguem muitas vezes, ficam frustrados, e aí no lugar de ser o cenário que a gente busca com o treinamento dos pais, que é melhorar a qualidade de vida, muito pelo contrário, às vezes até piora a qualidade de vida, porque aí é mais um peso, eu não consigo nem fazer a orientação que o profissional me dá. Então, ter isso, assim, a gente precisa construir esse repertório. Então, e a importância de ser individualizado nesse ponto, né, depois que os pais já têm a base, é essa, a gente analisar aquele cenário e verificar qual que é a disponibilidade de tempo e emocional também. Eu ia usar a palavra fragilidade, né? Aquela família ali tem uma fragilidade. Sim, que precisa ser... e tem uma dinâmica, um funcionamento único, e que naquele momento está daquele jeito, e às vezes está bem abalado em função do que tem acontecido ali, né? Da qualidade de vida não tá legal, porque não sabe lidar direito com os comportamentos do filho. Então, a partir do momento que a gente e a gente precisa começar com passos pequenos, porque eles precisam ver que eles conseguem. Eu já teve vezes, inclusive, de eu começar uma orientação para determinado comportamento, só depois que eu consegui ter ganhos ali e testar primeiro o ganho que eu posso ter, como que eu posso fazer, filmar e mostrar para os pais, olha só, tá vendo? Porque os pais não acreditavam que fosse capaz. Aí eu mostrava, e aí a gente treina, dá o modelo mesmo para os pais, vai lá no ambiente que está acontecendo. Então, assim, e aí vai depender de cada família. Vai ter família que a gente orienta, às vezes filma para eles verem, que é o que a gente chama de videomodelação. Vai ter família que a gente vai ter que ter alguém lá modelando esse comportamento mesmo no ambiente quando acontece. E aí vai depender de cada família para a gente como que a gente vai implementar essas intervenções, ensinar essas intervenções, fazer esse treinamento mais específico. E essa questão do registro, ela é muito importante, né, doutora? Eu queria que você falasse como que é feita essa coleta de dados, como que usa-se esses dados com os pais, porque nas clínicas a gente tenta ali buscar os resultados, buscar os gráficos, mas como na orientação para pais você também usa de forma técnica, né? Não é apenas uma orientação, mas sim uma questão de resultados também, né? Sim, até para a gente ver, né? Assim, o registro ele é necessário, por quê? Porque a gente toma decisões baseado nos dados. Então, para eu saber quais são os dados, eu preciso de ter um registro. E o registro é outra questão que também é individualizada. A gente vai depender dessa disponibilidade dos pais. Vai ter
dependendo, o registro vai ser uma descrição do que está acontecendo, ou a gente faz um registro mais formal mesmo, que o pai vai ter que marcar a frequência. Então, assim, vai depender também dessa dinâmica e da disponibilidade que os pais, às vezes no comecinho é um áudio que os pais começam a mandar falando o que aconteceu, para depois a gente começar a delinear algo mais fácil ali para ele marcar só um X, o mínimo. A gente tem que pensar que assim, já é uma rotina muito cansativa, então o mínimo esforço por parte dos pais é importante, porque se a gente colocar um monte de registro ali para eles fazerem, provavelmente a gente não vai conseguir. Então a gente pensa no registro para a gente ter os dados e mostrar para eles que a melhora, porque aí eles veem como o comportamento deles está mudando o comportamento do filho, que é a influência direta daquilo ali. E também o que a gente tem que mudar nas intervenções à medida que a gente vai vendo ali o progresso ou não. Se não está progredindo é porque a intervenção não está sendo realizada da forma adequada, ou então é porque realmente não está funcionando, vamos mudar a estratégia. Só que aí a gente tenta, quando é com pais, pensar em registros que sejam o mais objetivo possível, para que a gente também não sobrecarregue e acabe fazendo com que esses pais desistam também. Mas eu vou falar uma coisa assim, é para a vida isso aí, né? Porque você falou que é técnico, né? Mas precisa ser técnico para que as outras coisas, tudo muito organizado, para que as outras coisas aconteçam, né? Sim. Acho que esse ponto é essencial, né, Cris? A gente pensar que é algo a longo prazo, né? E que a gente precisa investir nisso, né? Que não é uma coisa que você vai fazer um mês e o resultado vem, né? E é interessante, assim, que principalmente quando a gente começa a pedir, por exemplo, uma análise descritiva, né? Para a gente entender ali a descrição do que aconteceu no ambiente, né? Para a gente entender qual que é a função do comportamento. E aí os pais já têm a base ali, né? Do que é o que é antecedente, o que é consequência, o que é comportamento. E aí eles mesmos, só de registrarem, eles já começam a identificar o que eles têm que mudar em termos de... Eles já chegam e falam, tô vendo, ó, agora eu percebi, eu tô fazendo isso, porque no dia a dia, sem fazer esse registro, por exemplo, às vezes nem percebe o que está acontecendo ali, o que acontece depois que ele se comportou, o que acontece antes. Então, à medida que vai fazendo esses registros, às vezes, eles mesmos já chegam e falam assim, já descobri, eu que estou fazendo, olha só, toda vez que ele faz isso, eu faço isso. Então, a gente vai munindo de ferramenta a um ponto que os pais mesmo já começam a ter uma certa independência em relação a algumas questões, em termos de saber até manejar ali as contingências para melhorar o funcionamento da família. Ela não acontece sozinha, né? Eu, assim, uma observação que conheço pouco, assim, encantada com a fala, assim, com as possibilidades que isso vai trazer para uma família, né? É muito interessante. E é um tema pouco difundido, Cris, assim, dentro das clínicas não é algo comum, é algo que você tem que pedir, que você tem que... E a orientação para pais, isso já aconteceu comigo, não é algo falado, não é algo muito praticado. Eu tenho alguns anos aí de universo autista e a gente realmente não tem isso como algo sério e necessário. Necessário, é muito interessante, assim, muito interessante. Pensar no impacto que isso vai ter numa família. Sim, e a diferença que inclusive assim, até pela questão financeira mesmo, você fazendo um treinamento bem feito com os pais, ele pode multiplicar as horas de intervenção com o filho em casa, né? Então, dependendo e é isso que eu falo assim, dependendo da necessidade ali da família, a gente vai pensando nessas estratégias dos pais. E tem pais que também, eu falo assim, não tem certo ou errado, né? Tem a dinâmica de cada família. Tem pais que preferem não estar tão ativos ali, e aí vem a babá,
vem quem nem preferem não estar tão ativos. É que, na verdade, às vezes, pelo trabalho, não tem tanta disponibilidade. E aí vem a babá pra gente treinar, e a gente treina. E normalmente, assim, quem tá ali no treinamento, eu sempre falo isso, assim, quando eu dou aula, quando eu treino, eu penso muito enquanto analista do comportamento. Eu tento, assim, o máximo, eu reforço o máximo de esforçozinho, que fala, viu, olha só, você conseguiu. Porque já chega às vezes falando assim, eu não consegui fazer. Eu falo, não, mas o que aconteceu? Aí eu falo, não, mas você viu que você conseguiu tal coisa, e é isso, da próxima vez, então, o que foi? Vamos tentar entender a dificuldade que você teve pra gente poder melhorar isso, a gente pensar em estratégia para melhorar, né? E uma coisa que eu acho fundamental é quando a gente faz a avaliação e verifica as necessidades, quando a gente senta ali com os pais e elege as prioridades junto com a família, né? Porque muitos profissionais às vezes impõem, né? Tem que melhorar isso. É hora do desfraude, é hora de... E a família não vai engajar se não for uma prioridade para ela. Não vai engajar. Assim, você fazer esse planejamento, inclusive das próprias intervenções que os profissionais fazem com a criança, né? A gente sempre senta, eu dou a devolutiva ali para os pais e falo, olha, as prioridades que a gente viu aqui na avaliação são essas, concorda? Vocês concordam? Então, assim, a gente sempre tem essa troca e às vezes, se os pais, por exemplo, falam, mas eu acho que a prioridade é essa. Se, às vezes, o profissional não concorda, eu muitas vezes falo assim, mas você não acha que talvez fosse importante também? E a gente, assim, levar o pai a refletir, os pais a refletirem sobre outras prioridades, então que aquilo ali não é uma prioridade no momento, que tem coisas mais importantes, mas não impondo, a gente não impõe, né? A gente conversa e tenta mostrar ali os prós e contras de cada um na balança, o que vai pesar mais. Então, assim, um menino de 10 anos que ainda não aprendeu a ler, mas também não consegue ir ao banheiro. Se a gente for ter que eleger, mas ler, ele precisa, o que vai trazer mais qualidade de vida para a família? Ele conseguir ir ao banheiro sozinho ou ele aprender as vogais? Né? Então, assim, e aí e é isso que eu falo, assim, muito da gente se colocar ali no lugar do outro, porque é importante para a mãe também ele aprender, porque uma mãe que traz uma demanda é importante também para a mãe, né? Então a gente fala, não, mãe, então tá bom, a gente vai, mas às vezes não é a prioridade de agora, né? A gente pode até trabalhar, mas talvez num tempo mais reduzido, então vamos esperar, né? O que você acha? E sempre trazendo essa família para junto da gente, porque senão a gente não consegue, na hora de dar, mesmo as intervenções que a profissional faz, na hora de generalizar aquilo ali, são uma das 7 dimensões da aba, né? Ser útil na vida da criança. Se não é uma prioridade para os pais, não vai. E aí eu fiquei pensando uma coisa interessantíssima, que muitas vezes a gente, como pais atípicos, a gente quer mudar comportamentos que não fazem a menor diferença. Que não vai mudar nada na vida da criança. Pelo contrário, está ajudando ela a sobreviver. Muitas vezes, por exemplo, o Valentim tem estereotipias, né? São bem poucas hoje, já foi muito intenso, hoje é bem pouca. Eu não corrijo, assim, porque eu sinto nitidamente que ele está se regulando. Então, tem muitos comportamentos que a gente quer retirar por uma questão social. Mas é isso, aí a gente fala assim, o que é o comportamento problema? É que traz algum prejuízo para a vida da criança. Aí tem pai que fala, mas qual que é o prejuízo que está trazendo? Está trazendo um prejuízo? Ele está atrapalhando na interação social, está atrapalhando no desenvolvimento acadêmico? Aí pai fala... Não. Mas é muito interessante essa ideia da orientação, porque ela vai contra o que nós estávamos falando da educação intuitiva, né? As pessoas fazem as coisas muito por intuição, por um modelo que vinha antes, né? Que veio recebendo. Tudo que você está falando aqui, as duas, né, que são
estão bem mais envolvidas, assim. É interessante isso, assim, não pode ser intuitivo. Tem que ser planejado, tem que ter eu acho que assim, a maternidade, de uma forma geral, não só a atípica, a gente acha que é muito instintivo, mas eu acho que é algo que a gente... algumas coisas sim são instintivas, né? Mas a gente não conhece do desenvolvimento humano, o que esperar daquele desenvolvimento humano, né? Se os pais, de uma forma geral, se os pais se preparassem para tudo na vida, as pessoas preparam, né? Estudam. Vou fazer uma viagem, eu vou estudar, que lugar que eu vou. Comprei um eletrodoméstico novo, eu leio o manual. Todo mundo faz isso. Agora, para criar filho não precisa, né? Repete modelos. E não é assim, né? Então, e ainda mais assim, a cada geração tem muita informação nova, muitas coisas novas, tudo muda muito, muito rápido. E se a gente conseguisse lidar melhor ali na infância, saber, até a questão assim, culturalmente, por exemplo, até algumas gerações atrás, ninguém falava de sentimento. Engole o choro. Inteligência emocional. Inteligência emocional. Então, assim, hoje em dia, e quem só repete o aprendizado que teve, vai perder a possibilidade de conseguir fazer com que o filho consiga falar sobre o que está sentindo, analisar o que está sentindo, por que está sentindo. Nossa, isso que eu estou sentindo no meu corpo é o que? É raiva, né? Quando eu vou sentir raiva, e por que eu senti raiva? Então, assim, e poder falar, né? Eu já tive paciente, por exemplo, que eu fui em um outro ambiente observar a paciente e ela chegou e falou assim, tipo, o que você tá fazendo aqui? Eu não gostei que você tá aqui. E o pai ficou meio sem graça, falou assim, não pode falar isso. Eu falei, não, ela pode, porque realmente eu não tô no meu ambiente, não é o lugar que era para eu estar, né? E aí eu expliquei para ela, falei, entendo que você não achou legal que eu tô aqui, né? Mas é porque eu precisei vir e expliquei ali. É igual, por exemplo, quando o aluno fala, a professora é chata. Aí os pais falam, não, você não pode falar que a professora é chata. Assim, não é assim, falou assim, então a professora estava chata, ela não é chata, ela estava chata. E por que você achou que ela estava chata? Né? Então, assim, acolher ali, falar, não, o que aconteceu? Me conta. Entendi. Então, então você achou ruim porque ela fez isso, mas ela foi nesse momento, mas olha, o outro momento não foi legal, ela não é legal, então ela não é chata, né? Então, assim, ensinar como falar também, e se a gente não estuda, a gente não consegue proporcionar isso, porque muitos adultos, inclusive, não sabem lidar com as próprias emoções, né? E aí, falando dos pais, qual mensagem você poderia deixar para que os pais entendam a importância do treinamento para pais, né? Tanto para eles quanto para os filhos? Qual que é o ponto-chave aí para os pais realmente mudarem os comportamentos, ajudarem os seus filhos? É conhecimento, né? Conhecimento, procurar uma ajuda profissional adequada para orientar, para ajudar, porque é isso, assim, é de mãos dadas ali com pessoas que conseguem munir esses pais de ferramentas para ajudar o filho a dar o que ele tiver de melhor, é que esses pais vão conseguir. E para os pais, assim, também não ficarem frustrados, né? Assim, eles saberem que tem onde procurar ajuda, que ninguém é perfeito e que a gente sabe que sempre eles vão querer dar o melhor deles, né? Eles sempre estão dando, a gente, enquanto pais, a gente sempre dá o nosso melhor. Só que se a gente procurar no lugar certo, a gente pode melhorar o nosso melhor, que é a orientação parental faz isso com os pais, né? E para o profissional, e para quem faz a orientação, ou que pretende entrar
procurar, para os profissionais, procurar uma formação adequada para poder, né, que também não é instintivo, né, não é porque eu sei o que fazer com o filho que eu vou saber como orientar esses pais. Buscar supervisão e principalmente, assim, quem já tem informação, sempre ser muito ético, empático com esses pais, né, e usar as ferramentas adequadas que a gente tem na análise do comportamento para contribuir para que aquela família realmente melhore a qualidade de vida. E nesse contexto, você falou sobre a empatia. Eu acho que muda tudo, né, Cris? Porque, assim, se você não olhar aquela família como única e o autista como único, que é, né, eles não são parecidos, sim, você não consegue atender bem. Porque você está aí colocando todo mundo na mesma fórmula que vai funcionar, né, o profissional, no caso, ou mesmo os pais, né, comparando outros autistas com seu filho. Então é muito único mesmo, né? Olhar muito para a criança e para aquela família, para aquela né? família. E os pais também, assim, uma outra orientação que eu daria para os pais, uma mensagem, é eles procurarem profissionais qualificados, pedir ali qual que é a sua qualificação, você tem, né, a qualificação, para que também não fiquem frustrados em não conseguir fazer algo que seja impossível realmente fazer, porque o profissional que está fazendo não é um profissional que tenha capacitação para realmente orientar e melhorar a qualidade de vida deles. Então, para que eles procurem também ali qual que é a formação desse profissional, se ele realmente está capacitado a trabalhar com o filho, a fazer orientação, né, parental. Então, buscar sempre isso. E eles têm direito. A gente, enquanto pais, tem direito de perguntar a formação que o profissional tem, se o profissional tem experiência realmente, porque a gente sabe que, infelizmente, tem muitos profissionais que atendem sem ter a experiência necessária, a formação necessária, e não buscam supervisão, não buscam se qualificar para aquilo ali. Então, buscar isso também, eu acho que é muito importante para os profissionais também, buscar cursos e supervisão com profissionais de qualidade. Você consegue, assim, de curiosidade mesmo, assim, o impacto na família, você consegue falar, assim? É uma curiosidade minha, porque todo o tempo que ela tá falando, eu tô achando tudo tão bonito, assim, sabe? Pensar no que você oferece para aquela família, né? Então muito. E eu fico só pensando assim, olha, como é que tá acontecendo isso? Eu vou, igual assim, esses dias mesmo eu fui fazer uma orientação para uns pais, e aí eu fiquei pensando, ai, gente, porque aí eu além eu faço um documento por escrito também para eles lerem, com o resumo ali da orientação que eu vou fazer no dia. E aí eu fiquei pensando, mas tá muita coisa escrita aqui, eles não vão ficar relendo isso daí para lembrar que eu tava... Aí eu pensei que eu vou fazer. Aí eu fiz um quadro resumido, levei impresso e plastificado para eles colocarem na geladeira, para sempre estar olhando ali. Que é isso que eu falo assim, a gente, enquanto profissional, analista do comportamento, a gente tem que pensar em estratégias para facilitar e tornar mais provável que os pais se comportem da forma como a gente está orientando para eles se comportarem. Aí eu levei e falei, olha, esse aqui eu trouxe para vocês colocarem na geladeira, tá? Porque aí vocês olham e lembram o que tem que fazer. Assim, para tornar mais provável. Na realidade, às vezes não fica tão lindo, assim, não funciona, não é 2 mais 2 igual a 4. Aí, não funcionou, a gente tem que voltar e tem que tentar achar... O exemplo da geladeira é a criação de uma boa estratégia. Talvez o uma material... orientação estratégica. O material que você formulou antes, talvez ele ficasse até mais... Era mais completo. Eu mando tudo. Não, mas esse eu também mandei para os pais. Eu falo assim, mas... Sim, mas você tem que pensar, eu enquanto mãe, eu sempre penso assim, gente, eu enquanto mãe, e eu tenho um filho só, que já está com 11 anos, que já não demanda tanto de mim. Será que eu ia ficar... Não, então o que eu posso pensar? Eu sempre tento... E é isso que eu faço, da gente se colocar ali no lugar, né? Eu sempre tento pensar, olha, é uma família que está passando por isso, tem tantos filhos, faz tal e tal coisa, como que eu posso fazer para tornar mais possível que consiga fazer? Eu
posso reformular minha pergunta para você? Pode. Não, eu queria usar a palavra mensagem. Eu fiquei, é curiosidade mesmo, assim, o lado da mãe, não é? Não é. Porque a profissional falou de uma forma assim que eu fiquei encantada, assim, com... Vendendo peixe, né? Não, eu falo assim, porque eu sou uma mãe preocupada com todos os detalhes, né? E eu estudei muito, eu li muito. Eu também sempre. E aí, quando você vê, assim, que tem gente que pode adiantar esse serviço para você, isso é muito bom. Assim, vai te oferecer o caminho mesmo, né? E aquilo que você falou de não ser... Você usou uma palavra assim, a criança não precisa daquilo, né? Pra gente aprender a separar. Educação é um negócio muito mais complexo do que a gente imagina, né? Cris, dentro disso que você está falando, eu posso dizer o seguinte. A orientação para a paz, ela muda seu olhar, eu acho. Para coisas muito pequenas e para coisas grandes. Mas eu acho que é a mudança de olhar que acontece. Você começa a olhar seu filho com o que ele realmente precisa e não com o que você acha e quer que ele precise. Entende? Se você quer forçar ele a fazer tal coisa porque... Não, você vai ter um olhar... Cara, não precisa disso. Porque é muito melhor a vida assim. Então, eu acho que a mudança de olhar é o mais poderoso da orientação para a paz. Muito mais do que dicas, é realmente uma mudança de olhar. Que o profissional, quando bom, ele consegue trazer para a família inteira, inclusive. E também, assim, uma coisa que eu percebo muito é que muitos pais ficam muito preocupados com o que os outros vão pensar, com o que os outros... Aí esses dias eu participei de uma mesa redonda a respeito de orientação parental e eu falei, eu sempre dou um exemplo, quando eu vejo isso dos pais, eu dou um exemplo que aconteceu comigo. O João era pequenininho, ele devia ter uns 3 aninhos. E a gente estava saindo do shopping, eu estava indo pagar o estacionamento, e aí ele começou aquela birra homérica, aquele choro. E eu coloquei ele aqui no colo, e ele... e eu lá com cara bem de S Delta, assim, com aquela cara plena, né? E aí uma senhora ficou atrás de mim na fila e falou assim, ai, que feiura, um menino tão bonito desse, chorando desse jeito. Aí eu peguei, respirei e falei, feiura é a senhora nessa idade se intrometendo na educação de família alheia. Aí ela... Eu virei pra frente, paguei meu negócio, fui embora. Mas assim, e é isso, eu não tenho que estar preocupado com o que ela acha do meu filho. Porque as pessoas acham, deselegância e as pessoas é dela de estar julgando, ela não sabe o que eu tô passando. E o estresse ali, que já é extremamente estressante, a gente tá com uma criança chorando, todo mundo olhando, e aí entra a questão, por exemplo, do que normalmente falam permissividade, é isso. Muitas vezes os pais, eles agem para que a criança pare de fazer alguma coisa, principalmente quando está com outras pessoas, para ficar livre daquele momento aversivo ali, porque todo mundo fica olhando, todo mundo fica comentando, todo mundo, e principalmente dos pais de criança com TEA, que não tem nenhum marcador, né, físico. Então, às vezes, fala, nossa, muito educação, né? E aí eu até brinco e falo assim, mas e essas pessoas estão pagando suas contas? Não estão, né? Então, ignora essas pessoas. Aliás, é dica pra vida, né? Quando uma criança estiver dando birra, sim, não olhe. Não olhe, não sabe o que a palpite. família está passando, né? E muitas vezes a família do autista passa aquilo várias vezes por dia. Por dia, sim. Então é muito, muito cruel. É muito difícil ir num supermercado, é muito difícil ir em qualquer lugar, porque às vezes até nem vai por medo de acontecer e ficar exposto. Então, e aí até nisso, na orientação que a gente faz, eu sempre falo, a gente precisa ter ganhos primeiro em casa, depois pensar em lugares para ir,
Você não vai para um flamboyante, cara. Então, assim, vamos pensar talvez um Bougainville naquele horário, que não tem quase ninguém, né? Até para diminuir a chance dos pais passarem por desconfortos assim também, porque uma hora a gente vai ter que expor, né? Mas pensar também nas contingências ali para que seja um ambiente mais favorável e que a gente consiga ter ganho do que já ir de cara para um lugar que seja mais difícil a gente controlar as variáveis. E falando sobre isso, realmente, né, com meu filho, eu ia, por exemplo, 10 minutos e voltava para casa. Ia na livraria, via um livro e voltava para casa. Então, fazer esses pequenos movimentos muda completamente. Só que o Valentim, ele faz desde que ele é bebê, né? Antes de eu saber do autismo. Então, já era uma característica da família isso. E que se perpetuou. Realmente levar ele para todos os lugares, mas no tempo que ele aguenta ficar. E isso é muito difícil para a família. Por exemplo, vai no circo. A criança quer ir embora antes do primeiro intervalo. Isso aconteceu muito comigo. E assim, e pra mim tudo bem, porque ele foi, entendeu? E hoje ele fica 2 horas no cinema. Mas porque ele foi exposto, né? Mas a exposição, ela é pequena, e a princípio você conseguiu lidar com isso. Porque muitas vezes, principalmente quando não tem uma orientação, o que acontece muito? E às vezes aí os pais até desistem por frustrarem as expectativas dos próprios pais, porque quando você leva num circo, por exemplo, você fala assim, nossa, né, vai adorar, aí chega lá, aí tem medo do palhaço, tem medo, chora e quer ir embora. E festa infantil? Festa infantil é um clássico, porque os autistas têm muita dificuldade com festa infantil. É barulho, é palmas, é parabéns. Mas é muita informação ali sensorial. E aí os pais deixam de ir à festa. Então, o que eu sempre adotei, assim, gente, não é fácil, tá? Não é simples. Fazer isso não é simples, mas assim, funciona muito. Você vai no aniversário, tenta manejar o que você conseguir e vai embora antes de você ver que vai explodir. E Aline, é importante assim, também não é só ir no aniversário e ficar um pouco, tem todo um trabalho também, assim, eu falo, são várias intervenções que a gente faz junto. Então é preparar a criança, falar o que a criança pode encontrar, que vai ter barulho, que vai ter isso, mas que se for uma criança que já, por exemplo, consegue mostrar a hora que quer ir embora, vai assim, mas a hora que você quiser ir embora, a gente vai, é só você me falar. Então, assim, às vezes fazer uso de ouvido. Né? E história social, eu falo até o antes mesmo, história social, mostrar como que vai ser ali aquele ambiente, quem vai estar lá, que ele conhece, que vai ter muitas pessoas, que as pessoas vão falar, que vai ter muito barulho, então, assim, preparar a criança para o que ela vai encontrar e também antecipar comportamentos que você espera que ela tenha. Então, assim, olha, se você achar que está muito barulho, a gente pode colocar o fone, né, o abafador de ruído em você. Se você achar que os brinquedos não estão legais, você não precisa ficar no brinquedo. Então, assim, falar o que você espera como que ela se comporte ali também. Porque muitas vezes também um erro grande que é cultural nosso, a gente só fala o que a gente não quer que a criança faça, né? Olha, não é para gritar, não é para fazer isso, não é para fazer falta de educação. Eu acho engraçado, não é para fazer falta de educação. O que é falta de educação, né? Então, assim, se você não gostar de alguma coisa de comer, né? Você pode vir e perguntar, a mamãe pergunta se tem outra coisa. Então, assim, realmente falar o que você espera da criança e quando chegar lá, ficar atento aos sinais, porque não é toda criança que vai conseguir falar, mesmo as crianças que já têm um repertório ali desenvolvido de comunicação, às vezes ela não vai conseguir falar que quer ir embora, que está muito ali para ela em termos de barulho, de luzes, então ficar atenta ali também aos sinais para ver se ela está confortável naquela situação, né? E se não tiver, ter essa sensibilidade de ir embora e já ir preparado para isso, né? Não tem que esperar o parabéns. Não tem, você tem que esperar o tempo do seu filho. Ali, nesse momento, é importante isso, porque no começo vai ser difícil, vai ter renúncias, mas se você conseguir ser consistente e fazer ali direitinho, é o que você falou, daqui a um tempo ele vai conseguir passar 2 horas no cinema, vai no circo, se ele gostar ele vai conseguir, senão também nenhuma criança no nunca... circo ele não fica não. Pois não. Mas por que não gosta? Porque ele não curte. Não, mas é isso. Não curte. E é isso, e tá tudo bem, nenhuma criança nunca teve problema porque não foi no circo. Aí a orientação para pais te obriga a ter um projeto de educação.
né? Isso é bom. Isso é para todo mundo. Você ter um projeto, você pensar, você planejar, que é isso que eu falei. Que, de uma forma geral, a gente se prepara e estuda para tudo que a gente faz na vida, menos para ser mãe e pai. Às vezes, na gestação, as mães fazem um curso para grávida, ali, saiu. E agora? O que eu faço com esse serzinho, né? A gente não se prepara, a maioria, né, dos pais, de uma forma geral, não estou falando só dos atípicos. Isso. Não se preparam para serem pais. O que eu tenho que fazer? Acho que é instintivo. Então, se você nunca ouviu falar de reforçador, o que mais? Tríplice contingência, o ABC da aba. Que mais? Se você nunca ouviu esses termos e você tem uma criança até em casa ou uma adolescente, você precisa conhecer o treinamento para pais. São 2 etapas. Conta pra gente como que funciona. Então, a gente tem o treinamento geral ali para munir esses pais das ferramentas. Esse treinamento ele pode ser feito individualizado ou em grupo, né? O em grupo até ele funciona muito bem porque troca informações entre pais ali, a gente consegue dar modelos, é muito interessante. E aí o objetivo dessa parte do treinamento é munir esses pais com as ferramentas que depois eles vão usar na hora que a gente for orientar como vai intervir, que aí entra os princípios básicos, o que é a análise do comportamento, quais são os princípios básicos, as intervenções, o que é o registro, a importância desse registro, né, até como analisa ali uma ideia de como que eu analiso aqueles dados que eu tenho e aí o que eu vou fazer com esses dados. E aí a segunda parte, então os pais chegaram, já sabem aí sobre os termos, já entenderam os processos, mas e a parte prática? Como que funciona? Como funciona essa jornada a partir, eu já me muni, já fiz a primeira parte, e a segunda parte? E a segunda parte a gente vai avaliar ali junto com a família, e aí é individualizado, essa a gente não faz em grupo, a gente avalia junto com a família quais são as necessidades que essa família tem, né, faz a avaliação, faz observação, os pais trazem, né, as queixas, a gente faz observação direta, se caso seja necessário, vai lá na casa, vai onde está acontecendo ali para observar e fazer essa avaliação e verificar o que está acontecendo ali. Pede às vezes para os pais mesmo registrarem ou mandarem vídeos, a gente avalia. Quando a gente, depois da avaliação, junto com os pais, a gente constrói ali os objetivos, as metas e as intervenções que eles vão realizar, e aí, como eu falei, dentro das possibilidades da dinâmica familiar ali, o que for mais adequado para eles, e a forma como vai registrar aquilo ali pra gente, e semanalmente aqueles registros são revistos e a gente orienta ali o que continua fazendo, o que tem que mudar, baseado ali nos dados, a gente vai orientando como vai caminhando aquela... É uma fórmula personalizada, então, para cada família, para cada autista. De identificação, orientação e intervenção. Avaliação, identificação. Avaliação, identificação das necessidades ali, os objetivos, a intervenção, né, propriamente dita, como que a gente vai orientar, e aí é importante, assim, nessa intervenção, como a gente orienta como lidar com aqueles comportamentos, ou, né, o que for a necessidade ali, e o treinamento desses pais em como fazer aquilo ali. E aí, nesse ponto, principalmente, é muito importante eles já terem esse primeiro treinamento do que é a análise do comportamento, até a terminologia que a gente usa ali, tudo, para eles saberem fazer uma análise funcional, saberem olhar para o comportamento e tentar identificar o que é antecedente, até para também trazer para a gente esses dados, e que é antecedente, que é comportamento, que é consequência, extinção de comportamento, tudo a gente vai orientando esses pais aqui nessa etapa e dando modelos de como fazer. Se necessário, vai alguém para casa para ficar um tempo treinando ali, dando modelo. A gente não só faz aquela orientação pontual. E
os registros dos dados, a análise dos dados e aí a orientação. Eu, como sou do texto, né, eu já fico achando assim que tudo isso aí é o que fica para mim de muito forte, assim, trabalhar para o bem-estar de uma família. É muito interessante, assim, ver, organizar de uma forma bastante ética, né? Nada invasivo. O que o analista faz organizar, paramentar uma família, né? Sim. O Thomas Higby, ele fala assim que se o que a gente está orientando, né, ou assim, se a criança não está mudando o comportamento, a gente sempre tem que olhar para a gente, porque é a gente que não está conseguindo organizar as contingências da forma adequada para aquilo ali acontecer. E a orientação parental é muito isso. Se os pais não estão conseguindo implementar o que a gente está orientando, é porque a gente, às vezes, não está orientando da forma que encaixe naquela família. Por isso, essa importância de ter essa leitura da família, sentar ali com a família e falar, como é que isso funciona? Você consegue trazer esse registro para mim? E eu preciso que você seja sincero, porque se você não conseguir, você me fala que não consegue, a gente pensa em outra estratégia. Porque se você falar que consegue, levar isso para casa e não trazer para mim, a gente não vai ficar enxugando gelo, né? Então, assim, ser sincero nesse sentido também e dar essa liberdade para os pais de falarem, não, Leana, isso aqui tá fora da minha realidade. Porque mesmo às vezes a gente se colocando no lugar do outro, a gente não está no lugar do outro. E a gente pode pensar em algumas estratégias que pra gente pode funcionar, mas na hora que eles falam, não, Leana, não consigo. Não, tudo bem, então vamos pensar, é assim, se eu mexer nisso. E aí é isso, que é a orientação. Então, assim, a gente tenta. Lógico que tem algumas coisas que a gente fala, mãe, mas isso aqui é muito importante, eu preciso disso aqui de algum... E aí a gente vai entrando num consenso ali. Errar é possível e mudar de rota mas também. Mas a análise do comportamento, ela é muito isso, assim... os dados, eles vão exatamente trazer isso pra gente. A gente, por mais que a gente é ser humano, a gente não vai acertar sempre de primeira, né? Então, muitas vezes a gente vai olhar para os dados e vai ver isso em orientação ou mesmo em intervenção. A gente vai ver e falar assim, nossa, não está funcionando. Não está legal isso aqui. E por isso a importância do dado. Não está funcionando, não está legal. Então, eu preciso mudar alguma coisa aqui, ou a intervenção não está sendo feita de forma correta, ou a criança não tem os pré-requisitos, ou não está motivada. O que está acontecendo? Então, aí olhar para isso e falar, o que eu posso mudar aqui para melhorar? Né? Então, assim, nem sempre a gente acerta de primeira também, mas é essa a importância de olhar e falar, não, né, vamos mexer em alguma coisa aqui para que aconteça. Eu ficaria horas. Eu tô assim meio encantada e agradecida. Para mim foi muito interessante assim, essa conversa. O olhar que você despertou assim para coisas que eu acredito e para coisas que eu não tinha prestado muita atenção. Então eu só agradeço a oportunidade, né? Obrigada, Leana. Eu agradecer, né? Porque realmente foi uma aula. Foi. Muito obrigada. A gente agradece muito. Até a próxima, né? Porque tem assunto. Serão de fato, temos assunto e é muito necessário. Um assunto pouco falado. Essa que é a realidade, pouco falado. Então... não podia, né, ser pouco falado, porque envolve a realidade de todos nós, né? Teve um determinado momento que, não sei se foi você que falou, eu fiquei pensando, o outro lado também precisa aprender a lidar, né? A família, os profissionais, a escola, e o outro, o que sobra disso aí também tem que fazer alguma coisa, né? Sim. E a análise de comportamento toca nesse ponto. Sim. E eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês para tratar desse tema extremamente importante e que é um divisor de águas, eu acredito, na vida de uma família, né? E estou sempre à disposição quando precisar de mim, estou por aqui. Pode deixar. A prosa foi boa? Foi como? Se você gostou desse episódio, quer saber mais informações, entra no Instagram, acompanhe, mande para quem você acha que esse conteúdo vai contribuir e até a próxima.